E nessa noite que nós vamos celebrar a ceia do Senhor, antes nós vamos refletir na palavra de Deus. Nós estamos estudando uma série de mensagens no livro de Apocalipse, intitulado 7 cartas a 7 igrejas. Nós já vimos sobre várias igrejas da Ásia Menor, que Jesus endereça suas mensagens, e hoje nós vamos ver sobre a carta de Jesus à igreja de Sardes, e vamos falar especificamente sobre a necessidade de um reavivamento. Há momentos na vida da igreja, há momentos na vida de um cristão que ele fica apagado, que ele se esfria, e ele precisa levantar um clamor, ele precisa buscar em Deus um reavivamento da sua vida. E para tanto nós vamos ler, sem demoras, Apocalipse capítulo 3, a partir do versículo 1, diz assim a palavra de Jesus: ao anjo da igreja em Sardes escreva, essas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras, você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento, fortaleça o que resta e o que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu, obedeça e arrependa-se. Mas, se você não estiver atento, virei como um ladrão e você não saberá a que hora virei contra você. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Sardes em busca ou necessitando de um reavivamento. Vamos ver aí algumas palavras que Jesus diz para a igreja que ficava na cidade de Sardes. E eu quero destacar em primeiro lugar, a primeira palavra que Jesus dá àquela igreja é a seguinte: você tem fama de estar vivo, mas está morto. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Essa é uma das afirmações mais duras e penetrantes que Jesus faz a uma comunidade cristã dentro do conteúdo das 7 cartas endereçadas às igrejas situadas na Ásia Menor. O Cristo glorioso, como um médico supremo aqui nessa carta, se apresenta examinando minuciosamente e profundamente os cristãos de Sardes, e uma coisa ele pôde constatar com esse exame apurado que ele fez na vida daqueles irmãos, que aqueles irmãos estavam mortos. Jesus, como médico legista, anda no meio daquela igreja e assina uma certidão de óbito daquela igreja de Sardes. É como aconteceu, por exemplo, com um certo pastor ao ver a sua igreja já sonolenta, uma igreja negligenciando a palavra de Deus, desobedecendo de uma maneira aberta os preceitos do Senhor, uma igreja que tinha se esfriado na fé. Esse pastor daquela congregação decidiu chocar aquela igreja. Então ele veio num domingo à frente no púlpito, ele disse o seguinte para a sua igreja: irmãos, domingo que vem vocês venham preparados não para uma festa, mas se vocês venham preparados domingo que vem para a igreja, para o culto, para um funeral. E aí todo mundo ficou assim, intrigado com aquilo, e no domingo seguinte o pessoal foi chegando na igreja, foi entrando, sentando nos bancos, e todo mundo percebeu que tinha um caixão na frente do templo. E o pastor disse o seguinte para a sua igreja: agora vocês vão sair dos bancos e vocês vão vir um a um, vocês vão formar fila e cada um vai vir e vai olhar para o defunto que está dentro do caixão. Uns ficaram com medo, outros com receio, e o pessoal começou a vir um a um. E conforme eles iam olhando, eles iam saindo e chorando profundamente. Por quê?
porque no fundo do caixão não tinha uma pessoa, um defunto, mas tinha um espelho. E cada pessoa que chegava ali, olhava para o fundo do caixão, via o próprio reflexo do seu rosto. E com aquela mensagem ilustrada, o pastor conseguiu atingir o coração de uma igreja que há tempos tinha fechado os ouvidos para algo que o pastor estava chamando a atenção daquela igreja, que era uma igreja que tinha se esfriado, era uma igreja que estava se desviando do Senhor, era uma igreja que tinha sua comunhão com o Senhor ali no estado de sonolência. A igreja de Sardes era uma igreja que estava vivendo um momento de sonolência espiritual e precisava ser despertada. Jesus revela isso. Jesus mostra, vocês dizem que vocês estão vivos, mas eu estou mostrando para vocês que vocês estão mortos. Jesus ele falou que a igreja ela tinha uma fama, e a fama não correspondia com a essência daquela igreja, com a verdade, com a realidade, com quem de fato aquela igreja era. A fama da igreja era que a igreja era viva, mas aos olhos de Cristo era uma igreja morta. A maioria dos cristãos sardenses parecia fiel ao Senhor, parecia ser comprometido com o Senhor, parecia ter comunhão com Deus, até eles vinham nas reuniões da igreja, mas o Senhor olhou para a vida daqueles crentes e foi sumário dizendo, vocês estão mortos. Era uma igreja que aparentava ser viva, mas não era. E esse é um perigo, quando a gente vive de aparências, quando a gente aparenta ser algo que, de fato, deixamos de ser ou não somos mais. Vejamos se vocês, irmãos, são bons em reconhecer pessoas. Nós vamos fazer aqui um jogo rápido, e eu quero ver se vocês têm uma boa memória, se vocês conseguem reconhecer bem as celebridades que eu vou passar aqui no telão. E eu gostaria, em primeiro lugar, de passar aí para vocês a foto dessas duas celebridades. Eu gostaria de perguntar para a igreja, quem são essas pessoas? Eu gostaria de saber se vocês estão bons de reconhecer pessoas. Quem são essas pessoas? O casal Barack e Michelle Obama. E esse outro casal aqui, o ex-casal? Quem são? Brad Pitt e Angelina Jolie. E se eu disser para vocês que esses dois casais não são quem vocês disseram que são? E se eu disser para vocês que as aparências enganam? E se eu disser para vocês que essa foto e a outra não representam essas pessoas, nem o casal Obama, nem Brad Pitt, nem Angelina Jolie? Se eu disser para vocês que são bonecos de cera, porque são isso, são bonecos de cera. Se você entra no museu de bonecos de cera, de longe você imagina que são pessoas, são vivos. Mas chegando perto, você vai percebendo que não passam de bonecos, são parecidos, mas não são quem de fato representam ser. Não tem vida. A igreja de Sardes se tornou como se fosse um museu, repleto de bonecos de cera, pessoas que pareciam vivas na sua comunhão com Deus, mas quando Jesus chegou perto daquela igreja e investigou aquela igreja, ele disse, não tem mais vida aí, estão mortos. Quando Jesus ele diz que os cristãos de Sardes tinham fama de vivos, é que na verdade, no passado, provavelmente aquela igreja era uma igreja viva, era uma igreja vibrante, tempos atrás. A igreja conseguiu uma fama, a igreja ela ficou conhecida por uma espiritualidade genuína, por sua fidelidade a Cristo, por seu compromisso bíblico lá no passado com Deus, com a propagação do Evangelho aos perdidos.
sendo uma verdadeira agência do reino de Deus. O problema é que, com o tempo, aqueles irmãos foram se esfriando, ou foram permitindo a sonolência espiritual, a apatia tomar conta de suas vidas. E agora eles já não eram mais quem um dia eles foram. Quando Jesus ele menciona a fama da igreja de Sardes de ser viva, mas agora, na verdade, eram pessoas mortas, espiritualmente falando, na verdade o Senhor está fazendo um paralelo com a própria história da cidade de Sardes, ali na Ásia Menor. A igreja de Sardes era um reflexo da história da própria cidade na qual a igreja estava localizada. Por quê? Porque a cidade de Sardes era uma cidade famosa, era uma cidade que no passado foi uma cidade muito famosa, muito conhecida. A cidade de Sardes no passado foi uma cidade importante no mundo antigo, porque em 400 a.C. ela era a capital do reino da Lídia, ali na região da Anatólia, onde é hoje a Turquia. Sardes também era uma cidade conhecida por famosas histórias, como histórias da mitologia grega. O rei Midas, aquele mesmo que tinha uma lenda sobre ele, que ele transformava em tudo que ele tocava ouro, tudo que ele colocava a mão virava ouro. Midas tinha uma história em Sardes. Se acreditava na lenda ali que Midas tocou no rio de Sardes, e por isso Sardes era uma cidade que tinha um rio que cruzava a cidade, que tinha muito ouro. Era uma cidade rica, era uma cidade próspera no passado. A propósito, o que você conhece hoje em dia como moeda, em forma de dinheiro, foi criado em Sardes. Era uma cidade que tinha uma pujança muito grande, era uma cidade que tinha uma fama muito grande no seu passado. Era uma cidade que ficou famosa lá antes de Cristo. Mas na época de João, quando João escreveu o Apocalipse, escreveu essa carta à igreja que estava em Sardes, a cidade de Sardes já não era mais nem sombra do que ela foi no passado. Ela não tinha mais o brilho da glória que ela teve no passado. A riqueza, o poder, a glória da cidade de Sardes havia passado. E foi isso que aconteceu também com a igreja. A igreja um dia também viveu uma fé genuína, uma espiritualidade verdadeira, fiel a Jesus Cristo, compromisso com o Senhor, mas agora já não era mais nem sombra do que tinha sido. Ficou a fama. As igrejas ainda conheciam a igreja de Sardes como uma igreja talvez grande, uma igreja com fama de viva, mas Jesus diz, isso já passou. Só ficou a fama, vocês já não são mais quem vocês eram. Os historiadores eles dizem que nos arredores da cidade de Sardes havia uma necrópole, um cemitério com sepulturas de reis famosos que haviam morrido há um bom tempo, e esses reis tinham sido enterrados ali naquele cemitério. E de certa forma a congregação de Sardes representava bem aquele cemitério. Era uma igreja que tinha uma fama do passado, mas agora era uma congregação de mortos. Sardes não era mais uma igreja viva, como era no passado. Tinha nome de igreja que vivia, mas era só algo nominal. A vida cristã se esfriou, foi uma igreja que foi se tornando insensível, incapaz de reagir às coisas de Deus, foi se tornando dura como o corpo de um defunto, que é frio, insensível e não reage aos estímulos externos. E Jesus aqui exorta e reprova aquela igreja por sua sonolência espiritual, por deixar a sua vida cristã ir se apagando. Jesus reprova aquela igreja por manter apenas a aparência, pela hipocrisia. A repreensão de Jesus deve ter chocado aquela igreja, deve ter caído como uma bomba nuclear
na congregação da igreja de Sardes. Eu entendo que esse início da carta à igreja de Sardes é um grande alerta para nós hoje, e para as igrejas de todos os lugares e de todos os tempos. Por quê? Porque é um perigo nós, igreja, é um perigo nós cristãos, no decorrer do tempo, começarmos a viver de aparência, permitirmos a nossa fé, a nossa espiritualidade, a nossa comunhão com Deus, a nossa vida cristã ir se apagando, a nossa vida espiritual ir entrando em hibernação, no estado de sonolência profunda em relação a Deus e às coisas do seu reino. É um risco que nós corremos, e Sardes entrou nesse estado profundo de letargia. Quando se chega no estado de morte aqui, como Jesus chama aquela igreja e diz sobre aquela igreja, vocês dizem estar vivos, mas vocês estão mortos, é muito difícil uma pessoa que chega num estado tão profundo de frieza, de dureza, para com Deus ser restaurada, sem antes passar por um processo de disciplina de Deus, de correção, muitas vezes de sofrimento, para a pessoa então ser amolecida, acordar, se despertar para as coisas de Deus novamente. É muito difícil uma pessoa que chega num grau profundo de letargia, de sonolência espiritual, reagir às coisas de Deus, e por isso muitas vezes nessa hora não resta outra solução a não ser Deus vir de uma forma mais severa para trazer essa pessoa de volta. E quem sabe, pela ação do Espírito Santo na sua vida, você aqui, ultimamente, esteja preocupado seriamente com a sua espiritualidade. Quem sabe você já esteja percebendo na sua vida com Deus sinais de morte, de sonolência em relação à sua vida com Deus. A questão que fica é como evitar a morte espiritual. Não, aqui o texto não fala daquela morte espiritual de Efésios, mortos em delitos e pecados, os mortos espiritualmente que não se converteram e que vão para o inferno. Não, aqui morte é um sentido figurado de sono diante de Deus, de um estado de enfermidade espiritual, de pessoas que se esfriaram, que permitiram a sua vida espiritual não ser mais a mesma. Como nós podemos ser reavivados se temos demonstrado sinais de sonolência na nossa vida espiritual? Como nós podemos ser revitalizados? O próprio Jesus aqui traz a solução nessa carta que foi endereçada à igreja de Sardes. E ele diz assim para nós e para aquela igreja: você pode ser reavivado. Primeiro, Jesus, ele diz que aquela igreja, a maioria ali, estava morto. E agora o Senhor diz: apesar dessa situação, você pode receber um reavivamento, você pode ser reavivado. No versículo 2 do texto que nós fizemos a leitura, havia cristãos em Sardes que ainda estavam vivos, mas caminhando para a morte, para o sono espiritual. Estavam quase mortos, muitos ali estavam vivos, mas doentes, alguns na UTI da fé, mas ainda restava um pouco de vida cristã, ainda restava um pouco de sensibilidade para as coisas de Deus e para a pessoa do Senhor. E nós podemos agora, a partir desse ponto, fazer uma analogia, usando Jesus, a figura de Jesus aqui, para com a igreja de Sardes, comparando com um médico. Não mais com o médico legista, como ele aparece no começo da carta, como aquele médico que entra numa igreja como um médico legista e só assina o certificado de óbito de muitos crentes daquela igreja. Agora ele aparece como um médico especialista em curar pessoas que estão fracas na fé, doentes espiritualmente, que estão indo para um caminho de morte.
E o que o médico soberano receita aqui, que tratamento ele nos indica para que possamos receber um reavivamento, se é que precisamos dele, se é que temos trilhado caminhos onde nós percebemos em nossa vida cristã sinais de sonolência espiritual. Em primeiro lugar, aqui Jesus ele faz um alerta. Ele diz: retorne à vigilância. Primeira coisa, para alguém que está indo para um caminho de sonolência, de morte em relação à sua vida com Deus, é a seguinte: retorne à vigilância. Jesus, como médico, ele faz um alerta aos seus pacientes aqui, que é a própria igreja dele. Ele é como se fosse aquele médico que chama o paciente no consultório, porque depois de ver os exames daquele paciente, o médico ali constatou que aquele paciente está numa situação crítica. Então ele chama o paciente que chega no consultório, e o médico então ele não alisa naquela hora, porque ele está vendo um paciente ali muito acomodado. E o médico então, ele faz um alerta, ele chama a atenção do paciente, ele é até um pouco ríspido, ele é firme com o paciente, e ele olha nos olhos do paciente e diz o seguinte: você precisa acordar para a sua saúde, porque se você continuar desse jeito, vivendo dessa forma, sabotando a sua saúde, se você continuar comendo gordura do jeito que você está comendo, eu não dou mais 5 anos de vida para você. E aí a pessoa que vai ali, que estava levando as coisas na brincadeira em relação à sua saúde, a tendência é acordar, quase cair da cadeira. Como assim? 5 anos? Jesus ele faz isso com a igreja aqui. Ele diz o seguinte: vocês estão indo para um caminho de morte, e vocês precisam acordar enquanto é tempo, vocês precisam voltar para a vigilância. Esteja atento, diz o Senhor. Outras versões dizem: sejam vigilantes. E ser vigilante aqui traz a ideia de acordar, de cuidar bem da saúde espiritual, de voltar a cuidar bem da nossa vida com Deus, dar atenção devida ao nosso relacionamento com Cristo. Porque alguém que está indo a passos largos para um caminho de morte, de letargia, de sonolência espiritual, é alguém que deixou de cuidar bem da sua vida cristã, da sua vida de comunhão com o Senhor. Jesus diz: você precisa estar mais atento às questões espirituais, precisa acordar, despertar para a realidade daquilo que é mais importante, que é o nosso relacionamento com o Senhor. Meus irmãos, quando a gente descuida da nossa vida cristã, da nossa vida devocional, da nossa vida com o Senhor, quando a gente para de prestar atenção devida na nossa vida espiritual, a tendência é irmos relaxando, irmos nos acomodando espiritualmente, permitindo brechas na nossa vida para o pecado, e é ali que muitas vezes o diabo vem e entra e arruína a nossa vida. Assim como o descuido da saúde mata um paciente, o descuido da vida espiritual nossa, a preguiça para as coisas de Deus, leva a frieza, a sonolência para com Deus. Me mostre uma pessoa que se esfriou na fé, e eu mostrarei uma pessoa que parou de vigiar, parou de prestar atenção nas coisas importantes, parou de estar atento à sua vida cristã, parou de cuidar do seu relacionamento com Deus, perdeu a vigilância. Jesus diz: acorde, tenha a sua vida espiritual como algo importante para você, volte a estar atento no seu relacionamento comigo. Os membros de Sardes sabiam muito bem da importância de serem vigilantes. Por quê? Porque no passado, os cidadãos da cidade de Sardes, eles foram derrotados por falta de vigilância. A cidade de Sardes, ela foi construída sobre uma alta colina, uma colina bem alta.
E essa cidade de Sardes, ela era uma cidade murada, cercada por uma muralha muito alta, muito forte. E guardas ficavam ali se revezando na guarda daquela cidade de noite. Teve uma vez que Ciro, o persa, um grande imperador persa, ele quis conquistar a cidade de Sardes. Então ele foi com todo o seu exército para lá. Ele sitiou a cidade, os guerreiros de Sardes saíram para guerrearem contra Ciro, e na primeira batalha contra os persas, Sardes venceu. Mas Ciro não se deu por vencido. Ciro fez de conta que ele tinha ido embora, mas ele escondeu soldados, ele mesmo se escondeu ao redor da cidade de Sardes, e ele começou a olhar para aquela cidade murada, bem guardada, pontos vulneráveis. Ele começou a prestar atenção naquela cidade que parecia bem guardada, em pontos fracos. E ele percebeu que num local da muralha forte tinha uma fenda, onde os guardas ficavam e trocavam a guarda. E ele ficou ali de tocaia por muitos dias, até que uma vez ele percebeu que os guardas abandonaram o posto, porque eles pensavam o seguinte: a nossa cidade é intransponível, nada pode invadir e derrotar a cidade de Sardes. Mas num descuido, numa falta de vigilância, Ciro e seus soldados entraram na cidade de Sardes e destruíram a cidade, e dominaram e conquistaram toda aquela cidade. Quando Jesus fala de vigilância para crentes que moravam em Sardes, eles sabiam da história da sua cidade. E eles sabiam que vacilar no que diz respeito à vigilância podia destruir suas vidas. A Bíblia diz, em muitos locais das Escrituras, sobre a importância da vigilância. Vigiem. Pedro ele fala assim na sua carta: vigiem, porque Satanás, o diabo, ele anda ao derredor como um leão, bramando, buscando a quem possa tragar. Vigiem. Constantemente estejam atentos à vida de vocês com Deus, prestem atenção, não levem a vida cristã no relaxo, porque o inimigo está ao redor. Recentemente foi realizado nos Estados Unidos uma pesquisa sobre a queda de líderes espirituais. Quando eu digo queda, líderes que caíram em pecado, que se desviaram da palavra do Senhor, líderes que tiveram uma queda muito grande. E a pesquisa ali entrevistou cerca de 243 líderes eclesiásticos, dentre eles pastores, presbíteros, diáconos, líderes de ministérios de várias igrejas. E a pesquisa trouxe alguns dados importantes sobre a queda desses homens. O primeiro dado importante é que todos eles admitiram que há algum tempo eles haviam perdido a prática da oração e da leitura das Escrituras. Eles haviam abandonado já há muito tempo, antes deles caírem, a prática da leitura bíblica e da vida de oração. Em segundo lugar, eles disseram o seguinte, a maioria deles, que eles não acreditavam que seria possível que um dia eles caíssem. Foi isso que aconteceu com a cidade de Sardes. A gente parece seguro, protegido, esse murão que roda a cidade, que cerca a cidade. Os persas entraram e dominaram. A igreja talvez parecia ou se sentia segura. Nós somos uma igreja lá do passado, com grandes homens de Deus, mas Jesus diz: tomem cuidado com isso. Porque é nessas brechas que o inimigo vem, quando você pensa que está tudo bem, está seguro, está no pecado, está gostoso, nada vai acontecer, é nessa hora que a coisa acontece. E a nossa vida espiritual é atingida. No versículo 2, Jesus ele diz
que ele não achou as obras daquela igreja perfeitas ou completas. E aqui é o sentido de que aqueles crentes não estavam fazendo aquilo que era básico na vida cristã. Eles talvez tinham negligenciado coisas básicas no relacionamento com Deus, como congregar, como ler a palavra, como oração, como serviço cristão, a comunhão, a adoração. Jesus diz: vocês não têm obras completas, vocês não estão fazendo o básico no que diz respeito às disciplinas espirituais, vocês não estão vigilantes, vocês não estão atentos àquilo que é importante. Existem algumas estatísticas que nos assustam sobre a vida da igreja hoje. Quando eu digo igreja, é igreja no Brasil. Eu li uma estatística essa semana que dizia o seguinte, alguns dados preocupantes de uma igreja que parece que indo no caminho da sonolência, não está mais vigiando, não está atenta, não está mais prestando atenção na sua vida com Deus. Essa estatística diz que 20% das pessoas nas igrejas possuem um compromisso sério com a igreja local. 40% das pessoas que estão nas igrejas contribuem financeiramente de forma regular com as suas igrejas. Apenas 10% das pessoas que estão nas igrejas compartilha o evangelho com os não crentes. 18% apenas afirmam ler a Bíblia diariamente. E, em geral, as igrejas hoje têm orado pouco. Haja visto cultos de oração vazios. Jesus, ele diz: vocês querem interromper um processo de sonolência, de morte? Vocês querem reavivamento? Vocês precisam acordar. Precisa se despertar. Precisa voltar à vigilância. Precisam estar atentos à vida com o Senhor, levar a sério a vida com o Senhor. Outra coisa que o Senhor diz aí é que aqueles crentes precisavam fortalecer suas vidas para que eles não morressem. Diz o versículo 2. E de repente você está se esfriando espiritualmente, a gente precisa acordar, se despertar para a vida com Deus, voltar à vigilância, e a gente precisa fortalecer a nossa vida. É possível ser revitalizado, reavivado na fé. Nós precisamos de um fortalecimento, precisamos fazer a nossa parte. Assim como o médico muitas vezes que olha um paciente fraco, um paciente que está ali com a sua saúde debilitada e ele receita uma dieta para fortalecer a saúde daquele paciente, Jesus agora diz: vocês precisam se fortalecer. E como aquelas pessoas deveriam se fortalecer para que um reavivamento acontecesse? Eles precisavam de um retorno à palavra de Deus. Retorne à palavra. Versículo 3. Vocês precisam retornar, vocês precisam se lembrar daquilo que vocês receberam, daquilo que vocês ouviram, e vocês precisam obedecer. Retornar ao que eles receberam, o que eles ouviram, era um retorno ao Evangelho, um retorno à palavra de Deus. Foi isso que eles receberam, as Escrituras. Eles precisavam voltar a encharcar a mente deles e o coração deles com a palavra da verdade. Por quê? Porque é a palavra de Deus que gera vida, que nutre a nossa vida espiritual. Não é possível você ser um crente com um vigor robusto na fé, um crente saudável, cheio do Espírito Santo, se a palavra de Deus não estiver no seu coração. Se você não tiver contato com as Escrituras: pastor, mas eu não gosto de ler, eu não aprendi a ler, eu cresci sem ter um apreço à leitura. Meu irmão, nunca é tarde para você começar a ler, a ouvir, a querer gostar de ouvir a palavra, a voz de Deus ao seu coração. Todo dia, separe um tempo de qualidade para você ler, meditar nas Escrituras Sagradas. É a palavra de Deus que refrigera a alma, que restaura a alma, diz o Salmo 19. Quando nós negligenciamos a palavra de Deus, nós começamos a esfriar. Me mostre um crente que se esfriou espiritualmente, eu lhe mostrarei um crente que deixou de ler a Bíblia.
Assim como você vai em alguns médicos, eu fui num neurologista tempos atrás, e ele começou a falar umas coisas da minha vida, eu falei, como que ele sabe disso? Ele é vidente? É porque ele conhece, ele estudou, ele sabe analisar comportamentos, ele sabe analisar as coisas do nosso cérebro. Ele consegue identificar o que está acontecendo com a gente. E a gente acha que ele tem ali uma visão de raio-x, ele sabe todas as coisas. Como pastor, alguém que se esfria espiritualmente, não é que eu sou profeta, eu sou vidente, mas a gente já identifica a causa. É alguém que está se deixando levar pela onda do mundo, está esquecendo de meditar na palavra do Senhor. O Salmo 1 diz, bem-aventurado o homem que medita na lei do Senhor de dia e de noite. Ele é comparado a uma árvore frutífera, frondosa, plantada à beira dos ribeiros. A gente viveu uma época agora de estiagem, de seca, e passando nas marginais aqui da cidade, a gente podia ver algumas árvores, mesmo na seca, com folhas verdejantes. Por quê? Plantadas à beira do ribeiro. Em contrapartida, você ia para alguns lugares da cidade, onde árvores estavam plantadas longe de ribeiros secas. Jesus, ele diz, é necessário retornar à palavra de Deus, fortalecer a sua vida cristã, retornando à busca pela palavra de Deus, o conhecimento da palavra, abastecer o seu coração com as Escrituras, mas não só isso. Não só o conhecimento, não só a leitura, mas voltar a praticar, quando ele diz ali, voltar a obedecer. Não só ouvir, não só conhecer, não só postar um versículo no Facebook, mas obedecer a palavra, no casamento, na vida diária, em todas as áreas da nossa vida. Não apenas uma obediência seletiva, olha, isso aqui eu vou obedecer porque eu gosto disso aqui. Não, isso aqui é muito amargo, isso aqui não é para mim, eu não vou obedecer, e a gente descarta. Não, uma obediência completa. Não que nós vamos ser perfeitos e obedecer em tudo, mas o nosso coração deve olhar para as Escrituras e ter uma intenção de obedecer de forma integral. Não só apenas ouvir, conhecer, estudar, mas obedecer. Houve um casal uma vez que estava discutindo a possibilidade de viajar para a Terra Santa, Israel, ir lá para o Egito também. E aí o marido empolgado, pensando na viagem, no roteiro, ele sabia que o roteiro passaria ali pelo Monte Sinai, e ele disse o seguinte para a mulher, mulher, estou empolgado com a nossa viagem, e eu não vejo a hora de ir lá no Monte Sinai, quero subir lá no Monte Sinai, lá no cume, e eu quero levantar as minhas mãos assim para o alto e imitar Moisés. Eu quero fazer de conta que eu sou Moisés lá em cima, e eu quero levantar minha mão assim, fazendo de conta que eu recebi os 10 mandamentos, e eu vou dizer, eu sou Moisés, recebi os 10 mandamentos, e ele todo empolgado, e a mulher olha para ele, quebra ele no meio, né, com a declaração que ela faz. Ela diz assim para ele, olha só, meu esposo, seria muito melhor, ao invés de você ir lá em cima no Monte Sinai, ficar falando dos 10 mandamentos, você dentro de casa começar a aplicar e obedecer os 10 mandamentos, porque é isso que está faltando. Jesus diz, retorne à palavra, ao conhecimento, ouça aquilo que você já recebeu, a palavra de Deus, e volte a obedecer. Sempre na história do povo de Deus, ou dos reavivamentos, no Antigo Testamento, na história da igreja, foram movimentos marcados por um retorno às Escrituras. No tempo de Josias, o rei lá no Antigo Testamento, houve um reavivamento. Qual foi o sinal disso? Um retorno às Escrituras. No tempo de Neemias, a mesma coisa. No tempo da Reforma Protestante, uma igreja perdida, fria, longe de Deus,
a igreja medieval, numa escuridão, nas trevas, no engano, enganando muita gente. A luz do Evangelho voltou a brotar, o povo voltou às Escrituras, e ali aconteceu a reforma de Lutero. Depois, na época dos reavivalistas, Jonathan Edwards e George Whitefield, um retorno às Escrituras. Meus irmãos, volte o básico. Se você quiser reavivamento, você precisa retornar às Escrituras, na leitura, na meditação, no estudo e na prática dela. Uma outra coisa, indo para o final já, Jesus ele diz, vocês precisam também retornar à santidade. Ele fala para uma igreja doente que parou de vigiar, que estava dando brecha para o pecado. Ele diz o seguinte para aquela igreja, vocês precisam de arrependimento, arrependa-se. Arrepender-se significa mudança de direção. É estar numa direção e perceber que aquela estrada está levando você para um distanciamento de Deus. Está levando você para a destruição da sua vida cristã, espiritual, e você precisa então mudar a rota. Você precisa mudar para a direção da vida, da santidade. É isso que Jesus diz. Vocês precisam virar, mudar a rota. Confessar o pecado, a apatia espiritual, dar meia volta, mudar de vida. Arrependimento implica deixar os pecados. Jesus diz, se vocês querem revitalização da vida cristã, vocês precisam abrir mão daquilo que está matando a vida cristã de vocês, que é permitir o pecado passivamente na vida de vocês. Vocês precisam do caminho da santidade. Santidade é separação do pecado, isso todo dia. Certa vez um garotinho, ele prendeu a mão num vaso valiosíssimo da sua mãe. A mãe daquele menininho tinha um vaso desses caríssimos, de porcelana, não sei da onde, e enfiou a mão no vaso e não conseguia mais tirar a mão. Aí a mãe ficou preocupada, tentou fazer de tudo para que a mão do filho saísse do vaso, começou a jogar shampoo, jogou óleo, jogou espuma, e nada fazia com que a mão do menino saísse do vaso. Então a mãe falou assim, eu vou pegar um martelo, e veio com o martelo para quebrar o vaso. Falou assim, afinal de contas a mão do meu filho é mais importante do que esse vaso. E quando ela levantou o martelo para quebrar o vaso, o menino falou assim, mãe, espera aí um pouquinho. Se eu soltar a moeda que está na minha mão aqui, será que a minha mão sai? Ele agarrou firme naquela moedinha e não abria a mão, e a mão não saía do vaso. A mãe quase quebrou aquilo que era valiosíssimo. E às vezes a gente está assim com Deus. Deus está dizendo, abre mão desse pecado. E a gente está que nem esse menininho, como se fosse uma moeda muito valiosa. A gente não quer abrir, a gente está gostando daquilo. Jesus diz, abre mão disso. Eu tenho uma vida melhor para você, isso vai matar a sua vida espiritual, sua vida cristã. Não espere eu quebrar a sua vida para você abrir mão disso. Meus irmãos, aquela igreja, ela precisava se arrepender daquilo que estava matando ela, dos seus pecados. É uma igreja que estava sendo influenciada pelo mundanismo e já estava se esfriando há muito tempo. Parecia viva, mas estava morta. E aquela igreja, ela tinha um exemplo de santidade a seguir, que era um grupo pequeno na igreja. Havia um grupo pequeno naquela igreja de Sardes, uma minoria de irmãos, uma minoria que era um remanescente fiel. Que Jesus, ele cita esse grupo no versículo 4. Era um grupo de pessoas, mesmo numa igreja onde a maioria estava sendo infiel, Jesus diz, tem aí um remanescente fiel, tem um grupo pequeno, são poucos, que não estão se contaminando, não contaminaram as suas vestes. E contaminar as vestes aí é uma simbologia de não se contaminar, não se deixar manchar pelo pecado ou pelo mundanismo. Eram pessoas que estavam deixando de pecar como todo mundo pecava. Eram pessoas que não estavam permitindo suas vidas, seu caráter,
a ser corrompido pelo pecado. Eram pessoas que estavam lutando contra as trevas, contra o pecado. Não estavam acomodados. A pergunta é, será que você faz parte desse grupo no meio da igreja? Levado Deus a sério? É possível não se contaminar e levar Deus a sério e viver em santidade mesmo no mundo mau. Mesmo em que você olha para a igreja, de maneira geral, muitos estejam como a maioria de Sardes. Mas que você não se deixe envolver pela maioria, que você busque uma vida agradável a Deus. E Jesus faz uma advertência séria aqui, caso aqueles cristãos mundanos não se arrependessem. E essa advertência está aí no versículo 3, aqui no final, quando ele diz o seguinte: se você não se arrepender, se você não estiver atento, eu virei contra você, assim como um ladrão vem numa casa. A Bíblia diz, o próprio Senhor Jesus Cristo, lá nos Evangelhos, que na sua segunda vinda, ele virá como um ladrão. Lá em Mateus, no sermão profético, é dito que Jesus ele voltará uma segunda vez, cheio de glória, e ele virá como um ladrão, no momento em que muita gente vai estar desatenta, vai pegar muita gente de surpresa. Mas aqui, nesse texto, ele não está falando da sua segunda vinda, ele está falando que ele vai vir como ladrão para a igreja, ou para aqueles que estão vivendo essa letargia, essa sonolência, essa vida espiritual que está indo à bancarrota. Ele viria como um ladrão para disciplinar, para corrigir. Aquelas pessoas talvez estivessem seguras no seu pecado, naquela vida eles estavam confortáveis e pecando e longe de Deus, e achando que estava tudo bem. Mas Jesus diz o seguinte: eu vou pegar vocês na curva, eu vou vir como um ladrão. Meus irmãos, eu já tive a minha casa roubada 3 vezes. E é uma sensação horrível. As 3 vezes eu estava na igreja e quando cheguei, as portas arrombadas e os pertences foram levados. E você fica com aquela sensação de segurança, um negócio ruim dentro de você. E o ladrão, ele chega assim. Ele não avisa. Se ele avisasse, a gente nem sairia de casa, a gente chamaria a polícia, um segurança, a gente se prepararia. Ele chega sem avisar e quando você menos percebe, ele já entrou, já levou tudo. Jesus diz: eu vou chegar nessa igreja como um ladrão e eu vou pegá-los de surpresa, porque eles não estão mais atentos, eles não estão vigiando, eles estão dando brecha para o pecado, eles estão endurecidos. Tomemos cuidado, meus irmãos, somos salvos pela graça, mas a graça corrige também. O Senhor, na sua misericórdia, mais uma vez avisa a sua igreja, antes de agir com justiça, Ele chama a igreja ao arrependimento. Por isso, do que você talvez tenha que abrir mão, de que pecado talvez você tenha que abrir mão? Algum pecado de estimação, que você gosta bastante, você já até se acostumou com ele, mas Jesus está olhando para a sua vida e dizendo o seguinte: meu filho, se você quer caminhar comigo, se você quer viver uma verdadeira espiritualidade, se você quer uma vida espiritual robusta, você tem que abrir mão disso. Talvez um namoro que não está sendo santo, talvez um comportamento dentro de casa, uma questão lá fora, não sei, o Senhor é que sabe. Sem santificação, diz a Bíblia, ninguém verá o Senhor. Essas coisas aquela igreja precisava fazer: vigiar, voltar à santidade e voltar à palavra. Mas o maior estímulo para que aquela igreja fizesse essas coisas, para ser reavivada, sair daquele estado de sonolência, o maior estímulo é o próprio Jesus que dá, porque essa era a parte dos crentes. É a parte que eu tenho que fazer e você tem que fazer. Não é o outro que vai fazer por nós.
Cada um de nós devemos fazer. E o maior estímulo é que a parte de Jesus, a parte que cabe ao Senhor, a parte sobrenatural do processo de reavivamento, Jesus vai fazer. Porque ele aparece aí nessa carta no começo como aquele que tem na sua mão os 7 Espíritos de Deus. E aí é uma alusão, de uma maneira simbólica, ao próprio Espírito Santo, a plenitude do Espírito Santo. Ele tem essa plenitude em sua mão, disponível para a sua igreja. É o Espírito de Deus que traz o que nós precisamos, o vigor, a vida, o fervor espiritual. Faz a sua parte. E aquele que tem o Espírito em sua mão, fará a parte dele, revitalizando você, trazendo você realmente para uma vida cristã abundante. Na cidade de Sardes havia um templo dedicado a uma deusa pagã chamada Cibele. E diziam os gregos que Cibele era a deusa da ressurreição. E Jesus está dizendo para aquela igreja o seguinte: olha, não é Cibele, essa falsa deusa, que tem o poder de trazer a vida. Quem tem o poder de trazer a vida para uma igreja morta sou eu, o Rei dos Reis, que está vivo. Sou eu que tenho o Espírito da vida, que posso revitalizar vocês, reavivar vocês, acordar vocês desse estado de sonolência. E assim como em toda a carta, Jesus termina ressaltando as recompensas para os salvos também para motivar a igreja a levar o Senhor a sério, a ser uma igreja fiel e não uma igreja morta, mas uma igreja viva. E as recompensas aqui são: o vencedor será vestido de vestes brancas. Vestes brancas aí, em primeiro lugar, é um símbolo de santidade. Santidade perfeita. Aqueles que andam nesse mundo, que procuram viver em santidade, um dia serão revestidos de uma santidade perfeita, porque apesar de eu viver aqui buscando o Senhor, procurando uma vida de santidade, nunca vai ser perfeito, porque eu sou pecador. Mas um dia o Senhor vai me livrar da presença do pecado em mim, e não mais pecarei. Viverei uma santidade perfeita, completa. Seremos totalmente livres do pecado. Vestes brancas também na Bíblia é um símbolo de vestimenta usada para uma festa. Quando você vai numa festa muito chique, talvez você tenha que ir vestido apropriadamente, talvez com um smoking em algumas festas de gala. Naquele tempo antigo, para ir numa festa de um rei, você precisava usar uma veste branca, por exemplo. E o próprio rei é que comprava e dava para os convidados aquela vestimenta. E sem aquela vestimenta, os convidados não podiam entrar no banquete na festa. Há uma parábola no Novo Testamento que Jesus fala, compara o céu, quando ele voltar, a chegada dos escolhidos dele no céu, a um grande banquete. Há um rei que convida para um grande banquete as pessoas. E aqueles que tiverem as vestes brancas é que entrarão nesse banquete. Vestes brancas são aqueles que foram revestidos da justiça de Cristo, da salvação de Cristo, foram lavados, remidos, purificados no sangue do Cordeiro. E a outra recompensa é que Jesus diz aí: jamais apagarei o seu nome no livro da vida, pelo contrário, confessarei o seu nome na presença do meu Deus, do meu Pai, e também dos seus anjos. Aí Jesus fala da segurança da salvação. O livro da vida, ele é um livro que aparece em Apocalipse, muito ali em Apocalipse ele aparece. No capítulo 17 fala que os nomes escritos no livro da vida foram escritos antes da fundação do mundo. Aqueles que seriam salvos, os seus nomes já foram registrados antes da criação do mundo. O livro da vida aparece também em Apocalipse 20, quando no juízo final as pessoas vão comparecer diante de Deus, diante do grande trono branco no juízo final, e livros vão ser abertos, como se fossem livros da vida das pessoas, que vão ser julgados, como a gente viu aqui, com os adolescentes. E todos aqueles que não tiverem os seus nomes inscritos no livro da vida, serão lançados no lago de fogo, mas os que tiverem os seus nomes inscritos no livro da vida serão salvos, reinarão com Cristo
eternamente. Jesus diz que você pode estar seguro, ande com Ele, você não precisa ter medo de perder a salvação, porque não se perde se você é verdadeiramente salvo. Jamais apagarei o seu nome, está garantido. Na cidade de Sardes, quando um cidadão mudava de cidade, de país, o nome dele era riscado do livro da cidade, de registro da cidade. Mas Jesus está dizendo, aqueles que são meus, aqueles que andam comigo, jamais serão riscados do livro da vida do Cordeiro. Aqueles que me confessam diante dos homens, eu os confessarei diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Meus irmãos, que a gente olhe para essa questão, para as recompensas, para aquilo que Cristo preparou para nós. Um dia estaremos com o Senhor na sua glória, e que a gente possa ser uma igreja viva. Não relaxemos. Se você está se acomodando, é tempo de voltar, é tempo de retornar, é tempo de buscar uma revitalização da sua vida cristã, é tempo de reavivamento para a sua vida. Sejamos uma igreja comprometida, fiel. Não fique olhando para os outros, olhe para a sua vida com Deus. Ore para uma igreja fiel aqui em Araras, ore por um reavivamento nas igrejas no Brasil. Oremos, porque grandes coisas tem o Senhor para o seu povo. Nos mantenhamos firmes no Senhor Jesus Cristo. Não vivamos uma fé de aparência, mas uma fé genuína, uma fé viva.